Voltando à nossa situação, em que temos um gráfico que representa a distância percorrida em função do tempo e que pode representar a lei de movimento de um automóvel, ou seja, uma fórmula que nos dá a posição em que o automóvel se encontra relativamente a um dado ponto com a variação do tempo. Considera agora este segmento com cor verde que aqui temos. Imagina que representa a posição em função do tempo de outro carro. Podemos, por exemplo, considerar que aqui temos um carro, o modo como se deslocou um carro azul, e aqui na linha verde temos o modo como se deslocou um carro verde. Uma coisa que é imediata a ver é que os dois carros começam ao mesmo tempo no mesmo ponto, no início da sua viagem, e chegam ao mesmo tempo ao ponto final, porque se lês o que o gráfico diz para o carro verde, ao fim de 3 horas o carro está a 80 km do ponto inicial. E o mesmo se passa com o carro azul. Considera que os carros estão a percorrer a mesma estrada, a mesma trajetória, começam e acabam no mesmo ponto. Eu tenho aqui uma trajetória linear, mas espero que possas ver que a trajetória podia ter qualquer outra forma. Por exemplo, podia ser assim, este ser o ponto inicial, a distância 0, portanto medimos as distâncias relativamente ao ponto A, e este podia ser o ponto final à distância 80 km. E, por exemplo, ao fim de 1 hora, o carro azul, estando a 50 km do seu ponto inicial, 50 km, suponhamos que é mais ou menos aqui, para o carro azul, ele estaria aqui ao fim de 1 hora. Mas podes ver que o carro verde estaria um pouco atrás, porque ao fim de 1 hora o carro azul percorreu 50 km, mas o carro verde percorreu só, digamos, para aí 20 e tal, 30 km. Se comparares os declives destes dois segmentos de reta, ou destes 3 segmentos de reta correspondentes ao movimento do carro azul, e deste segmento de reta correspondente ao carro verde, tu podes ver aqui o seguinte: o segmento correspondente a este intervalo para o carro azul tem um declive maior do que o segmento correspondente ao carro verde. Significa que no intervalo entre 0 e 1 hora, o carro azul foi mais rápido. Daí que, passado 1 hora, ele esteja mais distante do ponto A, do ponto de onde partiu, do que o carro verde. Mas a partir da 1 hora, entre 1 hora e as 3 horas, a inclinação, o declive do segmento da reta verde é maior do que este aqui, porque se tu traçares uma linha paralela ao segmento azul, ela ficaria mais ou menos aqui, ok? Esta linha vermelha sendo paralela a esta azul, e tu vês que o segmento da reta verde tem uma inclinação maior aqui neste intervalo. E isto significa o quê? Que entre a 1 e as 3 horas, o carro verde se deslocou a uma velocidade maior do que o carro azul. Já agora, a partir das 3 horas, podes ver que o carro azul ficou parado, porque por muito que o tempo passe, a distância percorrida... Por muito que o tempo passe, a distância percorrida mantém-se nos 80 km, portanto significa que o carro chegou ao ponto final, ao ponto B, e que parou lá. Agora, o que nós vamos fazer é calcular qual a velocidade do carro com cor verde. E esse cálculo está feito aqui, em baixo, e uma coisa que tu podes ver é que o carro verde percorreu 80 km ao fim de 3 horas. Então, se nós dividimos 80 por 3, dá-nos 26,7 km/h. E como vamos limpar aqui, criar aqui algum espaço para nós, como a velocidade a que o carro verde vai é constante, e ele começa e acaba
ao mesmo tempo que o carro com cor azul, a velocidade deste carro verde costuma-se chamar velocidade média do carro azul. Portanto, resumindo o que eu agora disse, ou esclarecendo melhor, tu tens um carro que se desloca com uma velocidade variável, o carro azul, e perguntas-te assim: a que velocidade constante deveria ir um outro carro, o carro verde, para começar e acabar ao mesmo tempo que o carro azul? E essa velocidade constante é que se designa por velocidade média. E ela refere-se aqui aos instantes t igual a 0 e t igual a 3.